Olá, turma, bem-vindos a mais uma aula de revisão. Essa é a aula de correção de exercícios referente à dissertação expositiva e argumentativa. No em casa da página 97, no exercício 1, ele diz: caso você não tenha terminado a primeira versão do texto iniciado na aula anterior, faça-o agora. E em seguida, passe a revisão. Releia seu texto e responda às questões. E sempre que responder não, faça as alterações necessárias. Se necessário, reescreva frases ou trechos com problemas. Caso tenha dúvidas sobre algum critério ou sobre algum aspecto do seu texto, você pode me consultar por e-mail. E aí, logo abaixo, vocês têm uma tabela, né? Que vai auxiliá-los a vocês voltarem na produção de texto de vocês e ver se tem alguma correçãozinha a fazer. No exercício 2A, diz: revise o texto que você produziu no item 2 da seção atividade. De acordo com o gênero textual que você escolheu, né? Por isso, lembre-se de suas principais características e avalie os aspectos a seguir. Então, pessoal, como nós propusemos uma produção com livre escolha de gêneros textuais, né? Não é possível adotar um conjunto uniforme de critérios para revisão textual, né? Porque são muitas opções. Então, optamos então por apresentar critérios mais genéricos que servem para qualquer tipo de texto que você tenha escolhido, de conteúdo, estrutura, linguagem e título. Então, para que a gente faça essa revisão, né? Então, assim, você pode se perguntar: nossa, Pro, eu terminei de fazer a minha resenha, né? Minha resenha crítica. Como que eu faço uma revisão para ver se ela está boa, se meu texto ficou bom? A revisão do meu poema, a revisão. Então, a gente tem aqui critérios, né, genéricos que servem para qualquer tipo de gênero, que você pode usar para fazer a revisão do texto para ver se ele ficou bom, se ele ficou ótimo, tá? Então, a revisão do texto. Sobre o conteúdo do texto. Primeira coisa que você tem que saber é se o conteúdo está adequado para aquele gênero, né? E ele está? Sim ou não? Você tem certeza de que não se estendeu demais em detalhes pouco importantes? Em caso afirmativo, você vai lá, suprime, né, esses detalhes que estão, né, em excesso. Você desenvolveu o conteúdo adequadamente? Ou seu texto parece um mero resumo do que deveria conter? Se o texto ficou muito sucinto, né, muito pequeno, releia e verifique que trecho deve ser mais desenvolvido, que dá para aumentar, que você consegue colocar mais informações. Sobre a estrutura do texto, né? Ela está adequada ao gênero que você escolheu? Lembre-se, por exemplo, de que uma narrativa de ficção, ela requer uma estrutura diferente da estrutura de uma resenha, né? De um artigo, por exemplo. Agora, sobre a linguagem, né, do seu texto. Ela está adequada ao gênero textual que você escolheu? O texto ele tem problemas de grafia, de acentuação. Se for preciso, dá uma olhadinha lá, né, no dicionário ou no Google mesmo, pesquisa as palavras que você tem um pouco mais de dificuldade, que você tenha dúvida. A concordância nominal e a verbal, elas estão corretas? Como nós já aprendemos na aula anterior de língua portuguesa, na nossa última aula. A pontuação está adequada e ela está contribuindo para a clareza do texto? Verifique também a pontuação dos diálogos, depoimentos, se houver, né? Sempre vai ter, se tiver diálogos travessão, 2 pontos, depoimento entre aspas. Há marcadores temporais e outros conectores, né, que dão coesão e clareza ao texto? A paragrafação está adequada aos parágrafos? Se você escolheu principalmente uma dissertação, né? Aquela definição de parágrafos de introdução, desenvolvimento, conclusão. E sobre o título? Ele é expressivo, ele é coerente com o texto, né? Ele chama o leitor de alguma forma para ler o seu texto? Na questão B, nós temos um exercício bem diferente aí que nós nunca fizemos, que é retomar um dos textos produzidos nesse módulo. Quais foram esses textos? Você tinha a opção de fazer uma dissertação expositiva ou uma dissertação argumentativa.
Você também podia escolher um dos gêneros estudados durante o ano. E aí você fez essa produção. Você vai escolher um deles, né? Para treinar em voz alta a sua leitura. Por quê, pessoal? Considerando, né, que nós estamos aí no fechamento de nono ano e final, né, do ciclo aí do Fundo 2, nós temos que pensar, né, quantos seriam oradores, né, para um discurso em público. E é primordial perder a vergonha de falar em público, né? Isso requer a mudança de atitude para quem tem essa vergonha. Então, isso também requer você ter um pensamento positivo, uma dose de força de vontade e um maior ganho de confiança. E a medida primordial é você sempre praticar, né? E sempre gradativamente, seguindo a sequência de técnicas que existem para isso, né? Bom, nós pretendemos com essa tarefa incentivar a divulgação dos textos, né, produzidos por vocês na última aula e treinar a sua leitura. Uma das técnicas, né, que eu venho trazer para vocês, e aí a apostila também tem, é você se colocar diante de um espelho para verificar, avaliar e corrigir a sua postura corporal. Então, você deve dar preferência a um espelho em que você consiga se ver de corpo inteiro. E aí você vai ajustando a sua postura, as expressões faciais, os gestos, harmonizando, né, os gestos com a sua fala, a escolha do volume de voz, né? Sempre falando com firmeza, né? E não com dúvida, gaguejando. Repetir muitas vezes até você sentir confiança no conteúdo, né? E no tom da sua voz. A voz, né? Ela às vezes ela nos parece diferente quando nós a ouvimos gravada. Até a gente ouve quando você vai ouvir um áudio que você gravou, ela fica diferente. Então, a partir, né, dos textos escolhidos, você deve gravar áudios de leitura, até no seu celular mesmo, né? Pode fazer um testezinho. Faça o mesmo exercício de antes, dando as ênfases e as pausas já planejadas. Então, ouça a gravação, faça os ajustes no papel. À medida que você vai repetindo o procedimento, né, vai fazendo novos ajustes no papel, até chegar ao formato desejado. Pratique a leitura ajustada muitas vezes. Não esqueça, né, de respeitar o ritmo do texto, dado pela pontuação. E aí, quando você lê em voz alta, você vê, nossa, aqui precisava de uma vírgula, né? E aqui então encerra esse parágrafo, já começaria outro, porque mudou de assunto, né? E aí é ideal ler em voz alta para você corrigir o seu texto no papel, né? E se necessário, você volte lá, né? E vai reavaliar até o seu posicionamento e aquela ideia. Você deve se certificar também, né, de que o tom de voz está suficientemente claro se você estiver se apresentando para uma plateia, né? Para que a voz seja ouvida, né, em todo aquele espaço e não seja agressiva ao mesmo tempo, né? Estridente, assim. Ok? Muito obrigada pela participação. Não esqueçam de refazer os exercícios para treinar. Um grande abraço carinhoso e até!